Queridos, acompanhe agora a leitura da palavra do Senhor, do verso 13 ao verso de número 21. Nós encerramos na noite de hoje, encerraremos, se assim Deus permitir, o capítulo número 4, nos aproximando assim do fim da epístola, no capítulo final. Acompanhe com reverência, com crianças, preste atenção, tá bom? Na medida do possível, se concentrem, se esforcem, a gente vai conversando ao longo do sermão também, tá bom? Então, leamos o texto, a partir do verso 13, diz assim, a santa palavra de Deus. Nisto conhecemos e permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a si. Queridos, oremos mais uma vez. Senhor, ajuda-nos, eu te suplico em favor também dos meus irmãos, que o Senhor ajude os que ouvem o que prega, porque sem ti nada podemos fazer, Senhor. Em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Então, meus irmãos, João, ele está para concluir o seu tratado sobre o amor. Porque se podemos chamar assim, o capítulo 4 o parte dele é um tratado sobre o amor. Então, nos versos anteriores, a perícope anterior pregada na série, João deu todas as justificativas teológicas possíveis para que a igreja e os crentes se engajem no dever do amor. Agora, queridos, ele não vai fazer muito diferente, mas o seu foco está nas implicações óbvias e práticas para aqueles que estão em comunhão com Deus de amor. Estando em comunhão com Deus de amor, como vivem os cristãos? E é justamente esse o tema do sermão de hoje. Grave na sua mente. Lembre-se, se por acaso você for sorteado, para que eu irei perguntar ao fim do culto qual é o tema do sermão. Lembre, em comunhão com Deus de amor. Em comunhão com Deus de amor. Em primeiro lugar, queridos, os versos 13 a 16 nos ensinam que em comunhão com Deus de amor, os crentes confessam a Cristo pelo Espírito. Em comunhão com Deus de amor, os crentes confessam a Cristo pelo Espírito. E aí, mais uma vez, peço que você dê atenção ao texto, quando no verso 13 ele diz, nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então, note como, mais uma vez, o apóstolo pretende passar segurança aos leitores da carta, e para isso ele afirma, nisto conhecemos, ou por isso, que é uma tradução possível da expressão, por isso sabemos. E essas palavras, meus irmãos, elas fazem sentido à luz do que João falou antes. Veja como conclui o verso 12, ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, o verso 12 termina dizendo que se amamos uns aos outros, o Deus invisível permanece
em nós. Então, ele retoma, irmãos, a ideia da permanência mútua. Eu falei sobre isso no último sermão. A permanência mútua. Deus habita no crente e o crente habita em Deus. E no Evangelho, queridos, essa questão da habitação de Deus, ela tem um valor profundo na teologia de João. Porque no capítulo 17 de João, que é a chamada oração sacerdotal, Jesus Cristo afirma que ele e o Pai habitam um no outro. Então o Pai habita no Filho por meio do Espírito e o Filho habita no Pai por meio do Espírito. Eles habitam um no outro, vivendo em uma comunhão amorosa. Só que na oração sacerdotal, Jesus Cristo pede que os discípulos sejam introduzidos agora nessa comunhão de amor. E aqui, meus irmãos, é por isso que é importante ouvirmos sermões, obviamente, e lermos as Escrituras. Porque isso com o tempo vai nos ajudando a fazer conexões entre os Escritos. Há uma conexão teológica aqui entre os assuntos. Por quê? Quando o apóstolo afirma, quando amamos uns aos outros, permanecemos nele. Ele está dizendo, temos parte nesta comunhão de amor do Pai e do Filho. Jesus pediu na oração sacerdotal que eles estejam em nós, que eles participem dessa comunhão de amor. E aqui João na carta está dizendo, quando amamos, temos uma evidência de que estamos nessa comunhão. Estamos em comunhão com Deus de amor. E a evidência segura, ele vai seguindo o raciocínio, a evidência segura é de que temos o Espírito de Deus habita em nós. E por que eu digo, queridos, evidência segura? Porque o Espírito Santo nas Escrituras, olhe para cá, ele tem a função do testemunho interno. O que eu quero dizer com esse testemunho interno? Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ele disse assim, preste atenção, o Espírito, ou o próprio Espírito, testifica ao nosso espírito, ao nosso interior, de que somos filhos de Deus. E no capítulo final de João, ele vai dizer que o Espírito é responsável pelo testemunho. Portanto, queridos, o testemunho do Espírito é a garantia da verdade àqueles nos quais habita. Ele dá garantias de que habita, ou de que Deus habita em nós. E aí, dito isso, ele vai ao verso 14, quando diz, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Quando ele usa aqui a primeira pessoa do plural, nós temos visto. A primeira reação do intérprete é pensar, ele está falando de si e dos colegas apóstolos. Porque eu já falei em algumas ocasiões aqui, eles literalmente viram. Eles ouviram, eles tocaram, como é dito na introdução da carta. Só que quando estudamos o contexto no qual esse texto se encontra, João está incluindo não só as testemunhas oculares da encarnação, da ressurreição, da morte e da ressurreição, está incluindo também todos os leitores da carta, os crentes. Então ele está dizendo, nós, com unanimidade, estamos convencidos de que este homem é o Salvador do mundo. Ele é o Cristo, o Messias, o unigênito de Deus em forma humana. Logo, irmãos, os crentes se reúnem ao testemunho dos apóstolos e confirmam, creem no testemunho dos apóstolos de que Jesus Cristo de Nazaré, o Filho eterno de Deus, o Salvador do mundo. Aí, mais uma vez, como nós vamos percebendo as analogias, as conexões entre os escritos. A única vez, meus irmãos, que a expressão Salvador do mundo aparece nas Escrituras é num outro escrito de João, que é o Evangelho, no capítulo 4 de João, dito pela boca dos samaritanos. Você conhece lá o capítulo 4? Jesus Cristo tem um diálogo com a mulher samaritana. Esta mulher depois leva o Evangelho a seus conterrâneos e diz: eu encontrei o Messias. E depois de ter ouvido o testemunho da mulher, seus conterrâneos dizem: agora não porque tu disseste, mas vimos e ouvimos
que este é o Salvador do mundo. Por que João está usando esse termo aqui, queridos? Basicamente para dizer assim, ó, este homem não é só o Redentor de Israel. Ele não é Salvador apenas dos judeus, mas de todas as tribos, línguas e nações da terra. A promessa de salvação é apresentada em dimensões mundiais. E lembre, está escrevendo a um povo gentílico, incircunciso, pessoas que não nasceram em Israel. E ele está dizendo, este é o Salvador do mundo, oferecido aos judeus e aos gentios. Ele é o Salvador do mundo. E a seguir ele diz no verso 15, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Aí a partir do verso 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Então note, queridos, essa não é a primeira vez que João fala sobre doutrina, confissão, mas é muito interessante sua insistência no seguinte fato, a permanência em Deus, a comunhão com Deus, depende de uma confissão de fé. De uma confissão de fé. E que confissão de fé é essa? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, unigênito do Pai, aquele que partilha da divindade do Pai, de unidade com Ele. Jesus Cristo de Nazaré, o Verbo encarnado. Ele é Deus, o Redentor do mundo. Então, a comunhão com Deus, e para pegar ainda mais fundo aqui, no contexto da epístola, da película, a habitação do Espírito, ela é provada pela confissão de Jesus. Porque o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios que ninguém confessa, ninguém diz Jesus é Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Então é somente por meio do Espírito que você chega à compreensão e à confissão de que Jesus é o Salvador do mundo. E assim, queridos, quando confessamos o Evangelho, João diz, chegamos ao conhecimento de que Deus, veja o que diz o verso 16 a partir A, conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Onde o amor de Deus é revelado de modo supremo, como já vimos. Nisto é manifestado o amor. Deus enviou o seu Filho em propiciação pelos nossos pecados. Então, na fé em Jesus Cristo, chegamos, João diz, ao conhecimento e à segurança do amor que Deus tem por nós. E aí eu gostaria de fazer uma aplicação breve neste ponto, que é, todo aquele, meus irmãos, preste atenção por favor, todo aquele que é habitado pelo Espírito confessa a Jesus Cristo. Eu sei que muitos dentre vocês, né, vieram talvez de meios, ou talvez são de berço pentecostal, então já ouviram e falaram algo do tipo, eu tive uma experiência com o Espírito Santo. E aí você vê de tudo, né? Você tem espasmos, você tem supostas novas revelações, do falar em línguas estranhas, pulos, picos emocionais, arrebatamento emocional, né? A gente vê de tudo. Experiências arrebatadoras. E não há muito consenso, porque as pessoas constroem seus conceitos por si mesmas, mas não há muito consenso no conceito de que o que é uma pessoa espiritual? Vamos para pensar nisso. Como nós descrevemos uma pessoa espiritual? É claro, essa definição pode ser muito extensa, mas sabe qual é a principal marca? A primeira marca de uma pessoa habitada pelo Espírito Santo? Não é que ela pula, não é que ela grita, não é que ela fala língua estranha, ela confessa Jesus Cristo. Ela confessa, professa a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Porque o Espírito que habita o crente é o Espírito da verdade. E sua principal função é nos conduzir à compreensão e à profissão da verdade. Ao reconhecimento
público da verdade. Então, queridos, nós não podemos nos confundir. A pessoa espiritual não necessariamente é aquela que está pulando, que está arrebatada por sentimentos e emoções. A pessoa realmente espiritual, antes de tudo, principalmente, é a que diz: Jesus é Senhor. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Redentor do mundo. Essa é a principal marca. Quer saber se você é habitado pelo Espírito? Você professa a Jesus Cristo como Salvador do mundo. E essa é a única, é a mais coerente, meus irmãos. É a resposta mais coerente ao amor que Deus revelou no Evangelho. João diz na sua epístola: Deus tomou a iniciativa, Deus os amou, entregou seu Filho como propiciação, puniu no seu lugar. E como nós reagimos em amor ao amor de Deus? Nós professamos a Cristo, nós nos rendemos a Ele. E a pergunta que você precisa responder na noite de hoje, se está nessa posição, é: você já o confessou? Você ouviu o amor que Deus manifestou no Evangelho e você respondeu este amor com fé pessoal em Jesus Cristo? Você descansa, confia nele, como o único Redentor, como suficiente para te redimir diante de Deus. Porque o amor de Deus por mim, por você, é manifestado na cruz do Calvário. E a reação ao amor de Deus é a fé. A pessoa espiritual é, antes de tudo, a pessoa que pelo Espírito confessa: Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Deus. Amém? Segundo lugar, queridos, em comunhão com Deus de amor. Nós vimos primeiro que em comunhão com Deus de amor, nós confessamos a Cristo pelo Espírito. Segundo lugar, versos 16 a 18, parte B do verso 16. Em comunhão com Deus de amor, os crentes têm confiança para o dia do juízo. Os crentes têm confiança para o dia do juízo. No verso 16 nós temos: Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então o apóstolo volta a repetir que Deus é amor. Deixando claro, olhe para cá por favor, deixando claro que amor não é simplesmente algo que Deus faz, é algo que Deus é. Amor é parte da identidade, da essência e do caráter divino. E o Senhor Deus, Ele é a persona do amor, Ele é a personificação do amor. Deus é amor. E lembrem, é amor abnegado, amor ativo, amor sacrificial, amor de iniciativa. E naturalmente, como ele tem argumentado, essa é a conclusão lógica: conhecer o Deus de amor implica em praticar o amor. Ou, para usar os termos do texto, vamos usar o vocabulário do apóstolo: permanecer na prática do amor significa permanecer em Deus e vice-versa, e Deus permanecer no crente. Então, a habitação de Deus no crente, vamos pensar em termos de habitação mútua. A habitação do crente em Deus, a habitação de Deus no crente, depende de João, do amor que devemos uns aos outros. Ela é manifestada, evidenciada, garantida por meio do amor que manifestamos uns aos outros. E aí, na sequência, ele diz no verso 17: nisto, conectando com o que acabou de dizer, é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos deste mundo. Então veja, queridos, nisto, ele está conectando com o que ele acabou de dizer. Ou seja, permanecendo na prática do amor, este mesmo amor é aperfeiçoado. O que é que ele tem em mente? É que o amor vai amadurecendo, vai se tornando completo, pleno. À medida que o crente ama, o seu amor vai crescendo até atingir a plenitude
E a maturidade. E quanto mais ele amadurece na experiência e na prática do amor, veja só que coisa maravilhosa. Quanto mais amadurecemos no amor de João, há um benefício escatológico. Temos confiança para o dia do juízo. E é muito interessante, volta aqui comigo, capítulo 3, verso 21. Capítulo 3, verso número 21. O apóstolo João diz assim: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante da presença de Deus. É a mesma palavra, irmãos, usada aqui no verso de número 17. Mantenhamos confiança. A ideia do apóstolo é a seguinte: quando o crente ama a Deus e aos seus irmãos, considera o dia do juízo não com temor, não com desespero, mas com confiança. Por quê, queridos? Ele acrescenta: segundo ele é, também nós somos neste mundo. Por favor, acompanhe a linha de raciocínio aqui, ó. No entendimento de Calvino, o apóstolo está aqui reforçando que precisa existir uma semelhança entre Deus e os filhos de Deus. Só que de modo mais específico, a fraseologia, a forma, as palavras que ele usa, lembra muito João 2, 1 João 2,6, que é quando João diz assim, ó: aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Como ele andou. E aqui no verso de número 17, ele diz: segundo ele é, também nós somos neste mundo. Qual é a interpretação mais provável, queridos? É que João está falando de Cristo. Ele está dizendo: quem está em comunhão com Deus, vive, o imita, anda nos mesmos passos de obediência nos quais Cristo andou neste mundo. Especialmente no dever do amor. E é muito importante você entender, por favor, que o procedimento cristão tem um papel muito importante na segurança cristã. Sendo assim, quando um crente reflete a Cristo por meio do amor, está dando provas de que permanece em Deus e, portanto, no dia do juízo final, ele não precisa temer. Ele não precisa nutrir desespero, porque vai poder se apresentar confiantemente diante dele. Esses, os que amam a Deus, amam seus irmãos e assim permanecem nele. E no verso 18 ele diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E aí é interessante, né? Porque você tem vários textos da Escritura onde somos encorajados a temer a Deus. A temer a Deus. Por exemplo, você tem talvez o versículo mais famoso de Provérbios: temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando chegamos ao Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos encoraja na mesma direção. Ele diz que devemos nos aperfeiçoar na santidade, no temor de Deus. Ora, tememos ou tememos? Precisamos temer ou não? O medo, queridos, preste atenção, por favor. O medo sobre o qual João está falando na epístola não é o temor piedoso. Não é o temor piedoso que devemos a Deus, mas é o temor que acovarda. É o temor fruto de desespero, de dúvida, de incerteza. Ele está falando, querido, sobre um medo acovardador, que é o medo de que Deus esteja contra nós. E tipo, ele vai vir contra mim em juízo. Esta ideia do medo aqui é o tipo de medo, e eu achei muito perspicaz a observação de um comentarista bíblico. Ele diz assim: é o tipo de medo que fez Adão esconder-se no jardim quando ouviu os passos do Senhor. Não foi um temor piedoso, foi um temor movido pelo senso do juízo. Eu pequei, Deus vai me castigar, Deus vai me condenar.
Não é o temor produzido por uma consciência pesada. E aí João continua. O perfeito amor, que é o amor aperfeiçoado, o amor aperfeiçoado pelo exercício do amor. O que é que esse amor perfeito faz? Ele desmancha o medo. Ele desmancha o medo de ser condenado e julgado por Deus. E todo aquele que, dizendo-se cristão, se atormenta com a punição divina, ele dá, assim, provas de que ele não tem crescido na compreensão do amor de Deus. E mais, de que ele não tem exercitado o amor fraternal. E aí a conclusão que João dá é: este é o enganado, mas mais provavelmente é um crente imaturo, cujo amor não tem se aperfeiçoado, se desenvolvido, não tem maturado. E aqui, queridos, eu quero fazer duas aplicações aos irmãos neste ponto. A primeira é, por favor, toda atenção, a prática do amor, amar uns aos outros, pode fazê-lo seguro diante do juízo final. A prática do amor o faz seguro diante do juízo final. E eu pergunto a você, quando você deita a cabeça no travesseiro e considera a morte, o que vem à sua cabeça? Eu tenho lido um livro muito interessante do Machado de Assis, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um homem, um defunto, alguém que já está no além, e que morto começa a divagar, a fazer reflexões sobre a vida, sobre a morte. E enquanto eu pensava em escrever sermão, eu comecei a me indagar. Queridos, o que pensamos quando refletimos sobre a morte? Quando nos deitamos no travesseiro e consideramos a morte, o juízo final, por acaso você tem calafrio, você tem insônia, você é tomado por desespero, você tem pesadelos, é um assunto que faz você tremer, ou melhor, é o tipo de assunto que você até evita tocar, para não atormentar sua mente. E se esse é o seu caso, preste muita atenção. Porque João, ele é cirúrgico como médico, e ele dá exatamente o diagnóstico do problema. Ele diz assim: o problema é que o teu amor é imaturo. A tua compreensão do amor de Deus e o teu amor são imaturos. E entenda, queridos, por favor, não é que o amor é o fundamento da salvação. Você não estará seguro diante de Deus porque ama como se o amor fosse uma obra justificadora. Não é isso que eu estou dizendo. O ponto é que você não pode ignorar o papel da vida cristã para a segurança cristã. Como é que sabemos que nós permanecemos em Deus? Como é que você sabe que você é um crente? Essa não é uma resposta abstrata. Ela é objetiva. João diz: eu sei que eu sou crente porque obedeço a Deus. Porque ando ou me esforço pela graça e pelo Espírito para andar como Cristo andou. Praticando a justiça, amando os irmãos. Então são pelas obras da fé que a fé se prova genuína. Você só sabe que a sua fé é genuína porque ela é confirmada pelas obras da fé. Então pode acontecer de alguém ser um crente genuíno, que crê genuinamente em Jesus Cristo, e que se crê está salvo, mas quando ele para pensar no juízo, ele treme. Uma vez um irmão da igreja, ele leu, né? Eu não lembro se daqui ou lá de uma pessoa, mas ele leu Romanos 9, aí fala lá dos vasos de ira, crente, mas ele conversando comigo, ele pastor, será que eu sou um vaso de ira? Eu falei: mas você crê em Jesus Cristo, irmão? Creio. Diz: então você não é. Mas entende que ele está na insegurança e na imaturidade, porque ele não compreende. Então, queridos, o motivo para isso é que o amor não está sendo aperfeiçoado. O amor não está sendo exercitado, ou seja, dentre outras coisas, são muitas as razões, mas você, se está nessas condições, olha para mim, você
não tem amado, talvez, os seus irmãos. Seu amor não tem sido aperfeiçoado, desenvolvido, posto em prática. Porque o amor tem um papel muito importante na tua segurança cristã, no teu sentimento, na tua sensação, na tua convicção de segurança. Porque a segurança você já está seguro, mas a convicção da segurança pode ser abalada. Dito isso, é muito importante que você entenda, você se dizer cristão e você não se provar cristão não adianta nada. Você entendeu? Você dizer que é crente, mas você não provar que é crente pelo seu procedimento, não adianta nada. Ah, eu tenho fé. Eu sou crente. Mas onde está o seu amor pelos seus irmãos? Eu tenho fé. Mas eu não demonstro essa fé por meio do amor. Então, assim, queridos, pela falta de amor, nossa fé é desmentida. Então, ouça esse conselho pastoral. O que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer para ter mais confiança. Se você não deseja ser como Adão, que se esconde quando Deus se aproxima, sabe o que você precisa? Amar os seus irmãos. Você precisa amar. Quando você leva a vida cristã a sério, meu querido. Quando você obedece a Deus de verdade. Quando você serve os seus irmãos. Sabe o que acontece? Você cresce na segurança do Evangelho. Você cresce na segurança de que você é um crente de verdade, de que você pertence a Deus. E à medida que nos dedicamos ao amor, o que acontece? Este mesmo amor é aperfeiçoado. Ele é maturado pelo poder divino. E aí nós temos a certeza. Veja, por favor, acompanhe. A prática do amor, ela vai andando de mãos dadas com a convicção e a certeza da segurança. E em tendo vivido para Deus, o mesmo Deus está alimentando o teu coração a certeza de que Deus te ama. E naquele dia, não vai te condenar. Ele vai te justificar definitivamente. Então, se você continua com medo, meu querido, é sinal de que você não está aperfeiçoado no amor do Evangelho. Você não tem crescido na compreensão do amor que Deus tem por você e você não tem respondido ao amor de Deus com amor. E aí assim você não amadurece com amor. Você não amadurece, cresce na segurança cristã. Mas, segundo lugar, para ter confiança no dia do juízo, antes do que tudo, você tem que se lembrar do Evangelho. Irmão, só Cristo, de fato, pode nos dar plena segurança. Porque o que diz o Evangelho diz assim: o primeiro Adão, ele se escondeu no jardim com medo, com pavor do juízo divino. Mas o segundo Adão, para a nossa salvação, submeteu-se a tudo o que foi exigido pela justiça de Deus e atendeu-a perfeitamente. O primeiro Adão escondeu-se de Deus no paraíso. O segundo Adão enfrentou a tentação do deserto, o Calvário, a sepultura, para que fôssemos salvos. É por isso, querido. É porque o segundo Adão compareceu diante do juiz e já recebeu a culpa que os teus pecados merecem, sendo esmagado pela santa ira do Deus justo. Nós vamos comparecer no dia do juízo, se temos fé, sem temor da pessoa do juiz, porque o juiz será o filho do homem. O juiz será também o nosso Redentor. Você entende isso? O juiz naquele dia será o teu Redentor. E nós não vamos ter por que temer, queridos. Você vai se apresentar com confiança. Não porque você é reto, não porque você é perfeito, justo, não porque você comprou sua justificação pela sua perfeição, de modo nenhum, mas porque o Filho do Homem pagou pelo teu pecado.
ele já foi julgado e condenado no nosso lugar. Eis o que o Evangelho faz, meus irmãos. O medo de Adão no Éden dá lugar à confiança. Porque o segundo e último Adão, ele nos salvou. Nós não tememos, porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E quanto mais você cresce na compreensão do Evangelho, na compreensão do amor de Deus, mais é alimentada a confiança. Não em nós, mas em Cristo, o segundo Adão, que tudo fez para a nossa salvação. Amém, meus irmãos? O amor de Deus por você, revelado no Evangelho, deve lançar fora o teu medo. Você está em Cristo, você não pode viver com medo. Porque o amor de Deus revelado no Evangelho, lança fora todo o medo, todo o pavor que você tiver do juízo, da condenação de Deus. Não há mais condenação para os que estão em Cristo. Vamos ao último ponto. Então, estamos meditando no tema em comunhão com Deus de amor. Primeiro, em comunhão com Deus de amor, os crentes confessam a Cristo pelo Espírito. Segundo, em comunhão com Deus de amor, os crentes têm confiança no dia do juízo final. Terceiro e último lugar, em comunhão com Deus de amor, os crentes amam a Deus e amam aos seus irmãos. E aqui nós vamos ao verso 19, quando ele diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. É muito comum, né? Você vai num casamento, entra aquelas pessoas com a plaquinha, né? Geralmente com esse versículo, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o que João está fazendo aqui é retomar o tema, né, do amor que foi iniciado no verso 7. Então, perceba, ele começa no verso 7 falando sobre amor, ele vai concluir o capítulo 4 e ele o conclui voltando a falar sobre o amor também. E ele já deixou claro, queridos, o amor é parte essencial da identidade e da prática cristã. Porque, segundo ele, quem nasceu de Deus ama. Então, ele parte da seguinte premissa, preste atenção. Ele parte da seguinte premissa: todo mundo que é crente ama. Tem que amar. Não existe opção de não amar. Nós amamos. E no contexto significa amamos uns aos outros. Então, veja, ele parte da premissa que todo crente deve amar. Mas qual é a razão para amar? Por que amar? Porque ele nos amou primeiro. Volte mais uma vez os seus olhos para o verso 10 do capítulo 4. Ele diz: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou, enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que João está fazendo aqui está sintetizando no verso 19, basicamente, a essência dessa declaração. Ele está retomando o Evangelho mais uma vez. Nós amamos porque Deus em Cristo nos amou primeiro. E qual é a natureza do amor, meus irmãos? É o amor ágape. É o amor de sacrifício, é o amor de iniciativa. Veja, Deus não ama porque os crentes o amaram. Deus toma iniciativa soberana, graciosa, para que só assim seja possível que haja uma comunhão de amor entre um Deus santo e pecadores. Consequentemente, irmãos, amados por este Deus, os crentes vão amar. Então, o amor do Evangelho é o parâmetro, é a referência, a motivação necessária para se amar. E aí João acrescenta no verso número 20: se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então veja, João está apontando uma contradição, queridos, e toda contradição é fruto de uma má teologia. Você tem uma má teologia que necessariamente vai levar você a viver de forma errada. E ele está combatendo aqui uma contradição que é a seguinte: é possível amar a Deus sem amar os meus irmãos. Só que há um problema sério nessa teologia. É que não se pode separar, queridos, o amor a Deus do amor próximo.
Como ele vai deixar muito claro no verso 21. Porque amar a Deus exige necessariamente que você ame também o seu irmão. Até porque ele argumenta. Veja só, a prova de que se ama um Deus que não se pode ver é amando aqueles a quem vemos. Olha só, você não pode ver a Deus. Você dizer assim, eu amo a Deus, é muito abstrato. E aí João está ensinando que o amor ao Deus invisível precisa tomar uma forma visível. Ele precisa se materializar de alguma forma. E como isso acontece? No amor aos irmãos. Você prova o amor pelo Deus invisível, você prova que ama a Deus, amando os irmãos. Então dizer que ama a Deus, mas você odeia os irmãos, está dizendo uma incoerência profunda. É uma hipocrisia muito grande. Porque o ódio, você já está cansado de saber, o ódio é a marca de quem? Do diabo. De Caim. Então não é possível dizer que ama a Deus, enquanto se tem ódio e ressentimento por seus irmãos. Então como é que alguém pode afirmar amar a Deus enquanto odeia aqueles a quem Deus ama? E aí tem um pensamento de Calvino que é interessante. Ele diz assim: você diz amar ao Deus invisível, se recusando a amar aqueles que têm a imagem de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E você se diz amar o Deus invisível, desprezando aqueles que possuem a imagem de Deus. Não faz o menor sentido. Ele está aqui atacando essa incoerência, essa contradição. E ele termina o seu tratado sobre o amor no verso 21. Quando ele diz assim: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Tanto o Senhor Jesus, meus irmãos, e os apóstolos, eles ensinaram uma coisa. O fim da lei, o resumo da lei, o cumprimento da lei é o amor. Você consegue resumir toda a lei aos dois princípios. Ama a Deus de todo o teu coração. Ama ao teu próximo. E é muito importante a gente ter em mente o seguinte, olha só. A lei, irmãos, ela é uma unidade. Nós criamos o hábito de, por exemplo, falar do decálogo assim, depois da primeira e da segunda tábua da lei. Duas tábuas da lei. A primeira tábua, o amor a Deus. A segunda, o amor que devemos ao próximo. No entanto, quando a Bíblia fala da lei, ela o faz em termos de unidade. Não existe uma divisão. É uma lei só. Tanto que Tiago, na sua carta, ele vai dizer o seguinte, ó. Se você transgride o mandamento da lei, você a quebrou inteiramente. Por exemplo, se eu obedeço o segundo e o quarto mandamento, mas quebro o sexto, eu não quebro só o sexto, eu transgrido toda a lei de Deus. Este é o argumento da Escritura. Então, aplicando aqui ao que João está ensinando, se eu alego amar a Deus, obedecendo a primeira tábua da lei, vou assim chamar, para nossa compreensão, eu amo a Deus, obedeço a primeira tábua da lei, mas odeio meu irmão, eu não estou só descartando a segunda, eu estou desprezando, transgredindo toda a lei de Deus, irmãos. Eu sou mentiroso de João. Porque não se pode amar a Deus sem o amor ao próximo. Devo amar a Deus, amo o meu irmão. Como João conclui. E aí nós vamos às aplicações finais. Primeira aplicação, queridos. Você deve amar o seu irmão para evidenciar seu amor por Deus. Eu digo assim, eu amo a Deus. Isso não é suficiente. João está dizendo, você deve amar seu irmão para evidenciar o seu amor por Deus. Ou seja, a espiritualidade, eu falei já antes, precisa assumir uma forma visível, irmãos. Alguém pode afirmar assim, eu amo a Deus, mas como podemos saber se isso é verdade? Deus é invisível. Deus não pode ser visto. E o tipo de amor sobre o qual João está falando não é afeto.
Não é simpatia. Ele não está dizendo assim, eu amo a Deus. Eu simpatizo. Eu tenho sentimentos por Deus. Não está falando de amor ativo. Eu vivo para Deus. Eu dou minha vida para Deus. Então o amor assume uma forma prática, queridos. O amor a Deus é conhecido pelo teu estilo de vida. Pela tua obediência. Então o amor pelo Deus que não pode ser visto assume uma forma visível na vida do cristão, de muitas formas, mas principalmente no amor aos seus irmãos. Então, querido, você não pode acreditar nesse falso conceito de espiritualidade que vai isolar, olha só, olha para mim, presta atenção, que vai isolar. Existe ou é possível amar a Deus e tem aqui o amor ao próximo. Isso é falsa espiritualidade. Isso é ensino equivocado da lei de Deus. Porque, veja, nós podemos estar amando coisas e chamando-as de amor a Deus. Você tem um exemplo? Conhecimento teológico. Compromisso com a instituição. Zelo pela doutrina. Engajamento pela causa. Tudo isso que são coisas que devem estar presentes nos que amam a Deus, podem, queridos, pode tudo isso ser feito sem amor a Deus. Sabe como? Quando não o fazemos em amor aos irmãos. Você é zeloso com a teologia. Você se desgasta a fim de conhecer o conselho de Deus. Mas se isso não é feito movido pelo amor ao irmão e à igreja, isso não é amor a Deus, é vaidade. Eu tenho zelo pela instituição. Eu tenho zelo pela igreja. Mas se não amo os irmãos da igreja, não amo a Deus. Vocês entendem? Não há como separar as duas coisas. E é muito provável que nos enganemos quanto a nós mesmos, queridos. Como podemos, meus irmãos, e responda com honestidade no seu coração, como podemos amar o Deus invisível enquanto descartamos aqueles que Deus ama e que nós podemos ver? Como é que nós amamos o Deus invisível enquanto nos recusamos a amar aqueles com quem convivemos e vemos? Como dizemos amar o Deus invisível se odiamos aqueles a quem Deus ama, aqueles por quem Cristo se sacrificou? E talvez você esteja acompanhando o sermão e pensando, de fato, pastor, não pode ser um absurdo. Mas você encontra pessoas que defendem esse tipo de absurdo. Que pensam ser possível amar a Deus. Eu amo a Deus. Eu sigo a Jesus Cristo. Geralmente essa é a conversa que é desigrejada. Eu amo a Deus. Eu sigo a Jesus, mas lá na minha casa, porque eu não quero me envolver com ninguém. Eu não quero saber de gente. Eu amo a Deus. Mas eu não amo aqueles a quem Deus ama. Eu não amo o povo de Deus. Querem seguir a Cristo, mas se recusam a ter envolvimento sério. Agora estou falando dos de dentro, tá? Não querem ter envolvimento sério, se recusam a buscar qualquer tipo de relacionamento profundo, não se misturam. Eu já ouvi isso de crente, viu? Eu não gosto de me misturar. Não gosto de me misturar porque dá muito trabalho. São egoístas. Estão na igreja enquanto lhes for conveniente, porque recebem. Mas quando surge a oportunidade de doar e entregar, não se preocupam com os outros, não se interessam por seus problemas, são frios, indiferentes quanto às dificuldades de nossos irmãos. Afinal, eu já tenho muita dificuldade, pastor. Eu não estou buscando problema. Eu vou estar buscando dificuldade dos outros para resolver. Nós temos oportunidades dadas por Deus de abençoar, de encorajar o irmão que precisa, de contribuir com o crescimento de outros, mas não fazemos porque não queremos nos incomodar com os defeitos. Não queremos conviver porque dá muito trabalho. Meu querido, sabe o que é isso? Isso é falsa espiritualidade. Uma teologia
Eu amo a instituição, eu amo o ajuntamento solene, eu amo a instrução, eu amo os privilégios da membresia. Mas as pessoas da igreja, não. Isso é falsa espiritualidade. Isso é falsa piedade, irmãos. Nós temos que amar, porque o amor que temos a Deus assume forma visível no amor aos nossos irmãos. É o amor que se doa, querido, que se entrega, que serve, que se sacrifica pelo bem do outro. Sabe o contrário disso? O contrário disso é transgredir a lei. Não é, eu faço quando dá, não tem problema, não. O contrário disso é você ser um transgressor da lei de Deus. Então eu sou zeloso pelo culto. Me esforço para guardar o segundo mandamento. Eu santifico o dia do Senhor, eu guardo o quarto mandamento. Mas no meu coração eu odeio meu irmão. Eu tenho ressentimento. Quero o segundo mandamento, o que acontece? Eu transgredo toda a lei de Deus. E queridos, se somos transgressores da lei, o que nós fazemos? Nos arrependemos. Se no nosso coração há ódio, há ressentimento, há frieza, há indiferença, qualquer tipo de desinteresse, nós precisamos nos arrepender, porque quando insistimos nisso, provamos de que não amamos a Deus. E aí, crianças, quero falar com vocês agora, me perdoem, tá bom? Esqueci vocês em alguns momentos. Esqueci não, né? Porque esta palavra, olha, mesmo quando eu não falo assim com você, ela pode salvar. Você sabia? Mas eu vou falar com vocês agora diretamente. Cecília, preste atenção. Eu sei que às vezes é difícil amar o Caleb, não é? O Caleb dá trabalho, tem que ir na casa deles, irmãos. Aí, ó, como todo qualquer irmão, né? A boa irmandade, né? Às vezes o negócio esquenta, né? Mas Cecília, você sabia, você não pode dizer assim, ó, eu amo a Deus, mas eu não amo o Caleb. Eu não amo a Lara, eu não amo o Eric. Por quê? Porque para amar a Deus, você tem que amar também os irmãos da igreja. E o Lara? Você tem que amar a Deus. E o Azaf? Axel? Sara, não pode dizer assim, eu amo a Deus, eu amo muito Jesus. Eu vou no culto, vou na igreja, leio a Bíblia, vou na tarde dos pequeninos. Mas se você não ama o irmão, você está mostrando que você não ama Deus. Porque não tem como separar as duas coisas. O meu amor por Deus precisa me levar a se amar meu próximo. Tá bom? No final eu volto a falar mais uma vez com vocês. Tá bom? Mas talvez, querido irmão, o que falta a você para amar é motivação. E aqui o texto nos dá uma motivação, meus irmãos. Fique comigo, já está terminando, preste atenção, olhe para mim. O amor de Deus é a motivação de que precisamos para amar os nossos irmãos. Eu acho maravilhoso isso, irmãos. E nós não podemos perder o encantamento com as coisas do Senhor. O verso 19 diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Se você parar para pensar, não existe romantismo no Evangelho. O Evangelho não é romântico. Sabe por quê? Porque o Evangelho diz assim, ó, Deus, eu vou usar a analogia, a linguagem bíblica, tá bom? A Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. Então vamos pensar no Evangelho em termos de um matrimônio, tá bom? O Evangelho não é romântico, porque diz assim, Deus, puro, perfeito, toma iniciativa para amar, não uma virgem pura, imaculada, recatada, santa, obediente, justa, mas uma meretriz, adúltera, imperfeita, corrompida, rebelde, depravada e pior, alguém que nunca corresponderia ao amor de Deus, alguém que nunca o amaria. Este é o Evangelho, irmãos. Essa é a imagem dos pecadores. Não há absolutamente nada em você e em mim que nos faça, que nos torne amáveis diante de Deus. Não há absolutamente nada que encoraje, motive Deus a nos amar. Porque antes, quando Ele nos olhava,
Tudo que via, queridos, era imperfeição, pecado, rebelião. Mas o Evangelho diz assim: nós não somos amáveis, mas fomos amados. Eu não sou amável, querido, porque não há nada em mim que mova o amor de Deus por mim, mas eu fui amado porque o amor de Deus é movido por soberana graça. Ele simplesmente nos amou, meus irmãos. Nada merecíamos. E Ele entregou o Seu Filho para a nossa salvação. E é esse tipo de amor que João diz: amem uns aos outros. Este é o padrão, a referência. Este é o tipo de amor que somos chamados a nos amar. Você tem um pecador difícil. Você tem pessoas que o decepcionam na igreja. E aí Deus diz: não ame como você acha. Ame-o como eu amei. Lembre-se, eu o amei primeiro. E eu me pergunto, queridos, por que nós sempre ficamos esperando? Eu sei que eu tenho que amar aquele irmão é difícil, mas acho que não é a hora. Deus nos amou primeiro. Deus não esperou as condições ideais, o tempo ideal. Ele tomou a iniciativa e nos amou. Você quer ser amado primeiro? Não, eu quero ser amado para depois eu amar. Não foi o que Deus fez. Ele nos amou primeiro. Ele tomou a iniciativa. É o que você deve fazer. Olhe para os seus irmãos, tome iniciativa de amá-los. Ame como você foi amado por Deus. Meus irmãos, vamos deixar o egoísmo. Vamos deixar o preciosismo nos abandonar a indiferença para nos entregar, para servir, para nos doar, para amar como fomos. Porque é isso que fazem pecadores em comunhão com Deus de amor. Que Deus assim nos ajude. Amém? Crianças, para encerrar, e para eu não me esquecer de vocês, Azaf, uma aplicação muito importante que eu já fiz, olhe para mim. Cecília, se você crê em Jesus, se você ama Jesus, Axel, mesmo pequenininha, se você ama Jesus, Azaf, vocês não precisam ter medo, viu, Cecília, nem da morte, nem no dia do juízo, porque aquele que vai nos julgar é aquele que nos ama. Vocês não precisam ter medo. A coisa mais importante da vida, Lara, você responder a seguinte pergunta: eu confio em Jesus. Se você confiar em Jesus, você não precisa ter medo, porque Ele vai guardar vocês. Porque o amor de Deus lança fora todo medo do nosso coração. Lembra disso, tá bom? O amor de Deus lança fora todo medo do nosso coração. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Deus bendito, graças damos a Deus. E bendizemos e louvamos por este Evangelho, pela palavra do Senhor. E nós pedimos que ela frutifique entre nós, e que ela nos desperte ao amor, no nome de Jesus. Amém.